Olá, este é o Momento Político para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente. E nessa edição, nós vamos comentar sobre a posse do Marco Bertaioli como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também que surge um novo nome na disputa para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e as consequências do noivado entre o PDT e o PSB para a nossa região. Nessa segunda-feira, dia 9, aconteceu a posse do Marco Bertaioli como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu estive presente, fui convidado, e foi uma posse extremamente prestigiada, com muitas autoridades, presença do governador, vice-governador, presidente da Assembleia, presidente dos tribunais, enfim, prefeitos, deputados, vereadores, uma posse muito prestigiada e, de fato, uma mudança muito radical, diria, de certo modo, da carreira política do Bertaioli. Foram 30 anos de vida pública, como de candidato a vereador, prefeito, deputado federal, enfim, e agora num novo papel e que terá certamente um papel de extrema importância para os municípios, para as finanças e o andamento do Estado de São Paulo, e tenho certeza que fará esse papel com a mesma competência com que exerceu todos os cargos nesses 30 anos. Mas ficará sempre aquela pergunta do ponto de vista político: como será a influência da pessoa Marco Bertaioli na política do Alto Tietê e das cidades na qual ele tem ascensão até então como deputado, como liderança política? Difícil de responder essa pergunta, ainda não está claro como isso poderá acontecer. Está muito clara as limitações e as restrições que o cargo de conselheiro traz. Ele não pode de forma alguma externalizar, mostrar suas preferências políticas, mas pessoalmente acho muito difícil que de que alguma forma, seja com perdão do trocadilho, seja como dando conselho político, seja orientando algumas pessoas, pela sua experiência de 30 anos e seu faro político, ele vai certamente ainda influenciar muito as eleições e, particularmente, em Mogi das Cruzes, cidade onde ele nasceu e claramente tem um enorme carinho pela cidade, tenho a impressão ou a leitura que ele ainda será, mesmo que de maneira velada, de maneira com todas as restrições que o cargo traz, um grande padrinho político para as eleições do ano que vem para prefeito em toda a nossa região. Em Ferraz de Vasconcelos surge um novo nome com possibilidade de ser candidato a prefeito da cidade. O ex-vereador Alexandre Barbosa, mais conhecido como Xandão, tem comentado na cidade o seu interesse, a sua pretensão de ser candidato a prefeito no ano que vem. É mais um nome que surge nesse jogo cada vez mais ampliado, a disputa da prefeitura de Ferraz. A possibilidade é que ele saia candidato a prefeito pela União Brasil, mas o que, na minha opinião, é absolutamente legítimo, claro, mas aumenta ainda mais a chance da reeleição da prefeita Priscila Gambale, naquela lógica que eu sempre falo aqui, que cidades de um turno só, quanto mais candidatos tiver, mais chance tem a reeleição de quem está no poder, ou do grupo que está no poder, que naturalmente tem aí, historicamente, sempre no mínimo 30% dos votos. Então, se você divide com vários candidatos, esse 30% acaba sendo a votação majoritária, dando aí a reeleição da atual prefeita. E a disputa de Ferraz de Vasconcelos será muito acirrada nos diferentes grupos políticos que disputam o poder local em Ferraz de Vasconcelos. Na semana que se encerrou, na semana passada, houve um acordo político, uma sinalização política entre os presidentes nacionais do PDT, o Carlos Lupe, e o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, para vamos dizer assim, um noivado, um apoio mútuo desses dois partidos na eleição municipal do ano que vem. O que se desenhou foi um acordo prioritário, que onde o PDT ou o PSB tiver uma candidatura forte à prefeitura, eles estarão juntos, caminharão juntos. Nós precisamos avaliar
qual o impacto disso para a nossa região. Nós temos cidades como Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, onde o PSB tem um protagonismo muito grande, e em alguns casos, por exemplo, Mogi, o PDT não está neste momento alinhado com o caminho sinalizado pelo PSB. Então, PDT e PSB em caminhos diferentes. Então, precisamos avaliar e acompanhar se essa sinalização desta união PSB-PDT, qual o reflexo nas nossas cidades para a eleição do ano que vem. Vale conferir. Em Mogi, nós tivemos nessa semana um posicionamento muito firme da Santa Casa de Mogi das Cruzes, falando sobre a não renovação do contrato que tem com a Prefeitura de Mogi das Cruzes para o atendimento do pronto-socorro. Primeiro é preciso lembrar que pronto-socorro é uma obrigação do município e que Mogi das Cruzes fez há muitos anos atrás um contrato, um convênio com a Santa Casa para que a Santa Casa fizesse e faça esse serviço de pronto-socorro para a população de Mogi. Acontece que Mogi mudou, a saúde de Mogi se ampliou muito, temos hoje UPAs, Unidade Básica de Saúde, Hospital Municipal, Maternidade Municipal, e a Santa Casa se manifestou que entende que ela está em outro momento, assim como o município está em outro momento, e o seu não interesse em renovar esse contrato. E a Santa Casa deixou muito claro que não se trata de uma questão financeira, e sim da missão institucional da própria Santa Casa, que tem a sua vocação muito mais voltada para a parte de ortopedia, de obstetrícia, como obviamente uma Santa Casa, como uma maternidade, e não como pronto-socorro, função essa que ela exerceu nos últimos anos num auxílio ao município. E cabe agora ao município assumir essa tarefa, esse ônus, nos diversos equipamentos de saúde que foram construídos nos últimos mandatos de Mogi das Cruzes, inaugurado agora, por exemplo, recentemente, a maternidade de Mogi, obra do governo Marcos Melo, inaugurado pelo prefeito Caio Cunha, que até agora não colocou a maternidade de fato para funcionar. Então, um posicionamento muito claro da Santa Casa e uma crise na gestão da saúde de Mogi entre a prefeitura e a Santa Casa, estabelecida claramente nessa questão do pronto-socorro de Mogi. Em Suzano, continua uma disputa na sucessão da direção do PT, do Partido dos Trabalhadores, do diretório local do PT de Suzano. Na semana passada eu comentei da renúncia coletiva dos candidatos, dos dirigentes, parte dos dirigentes do PT de Suzano, a retirada deles da chapa, da disputa da sucessão do diretório municipal. Isso provocou uma reação do diretório estadual, que acabou acatando o adiamento da eleição do próximo dia 8 para o dia 20 de outubro. Ou seja, a eleição continuará, haverá um processo de eleição no diretório de Suzano, e o Anderson Ventura se coloca hoje como o mais forte candidato à presidência, junto com seu grupo, para dirigir o PT local. O que tem de fundo nessa história é a disputa entre aqueles petistas que querem ter candidato próprio da Federação Brasil da Esperança, no nome do Valmir Pinto, vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, e aqueles que querem apoiar o candidato do PSOL, o ex-prefeito Marcelo Cândido, que de fato é esse o pano de fundo dessa disputa, e que o que caminha é a vitória do Anderson Ventura e a candidatura do Valmir Pinto para prefeito de Suzano. Vale conferir o que vai acontecer no próximo dia 20 de outubro, na eleição de Suzano. Em Itaquaquecetuba, o que a gente tem para avaliar no momento político é o possível ou provável movimento de dois vereadores, hoje vereadores de Itaquaquecetuba, que podem ou devem disputar a eleição de vereador em outros municípios. Um deles é o Edson do Paiol, que é vereador, foi candidato a deputado, é vereador de Itaquaquecetuba, e tudo indica que deverá ser candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Lembrando que o Edson do Paiol foi um candidato muito bem votado a deputado estadual e foi uma forte dobrada com o deputado federal Rodrigo Gambale, ou seja, tudo indica aí um movimento de fortalecimento do deputado Rodrigo Gambale, criando raiz na cidade de São Paulo, fazendo um esforço para eleger um vereador na cidade de São Paulo, que é uma Câmara Municipal extremamente forte. Há quem diga que é mais forte até
do que vereador na cidade de São Paulo do que deputado estadual, para você ter uma ideia da estrutura e do poder de um vereador numa cidade de quase 9 milhões de habitantes, como é a cidade de São Paulo. O outro vereador de Itaquaquecetuba, que pode também disputar para vereador em outra cidade, é o vereador Santiago, do PSD, que pode ser candidato a vereador pela cidade de Guarulhos. Ele mora num bairro que é divisa entre Itaquá e Guarulhos e que especula-se da sua candidatura a vereador na cidade de Guarulhos, que também é a segunda maior cidade do estado de São Paulo e também uma Câmara Municipal muito importante, como é Itaquaquecetuba, mas Guarulhos é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, então é uma possibilidade real aí de mudança de 2 vereadores de Itaquaquecetuba, um para disputar vereador na cidade de São Paulo e outro na cidade de Guarulhos. Esse foi o Momento Político para o Luc Alto Tietê e o AT Urgente, e te convido a me acompanhar nas redes sociais, acompanhar as redes sociais do Luc e comentar aqui no meu WhatsApp se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida sobre o que a gente tem comentado aqui no Momento Político. Um grande abraço e até semana que vem.